Em meio às chamas da Revolução Americana, um líder emergiu não com recursos inflamados ou acrobacias ousadas, mas com a força silenciosa da determinação, integridade e visão. Esse homem era George Washington, que guiou as colônias rebeldes à independência e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nascido em 1732 em uma família próspera da Virgínia, George era o filho mais velho de Augustine e Mary Ball Washington. Sua família possuía diversas propriedades e que proporcionou a ele uma vida confortável. Apesar da riqueza, não recebeu educação formal extensa. Estudou principalmente com preceptores em casa, aprendendo matemática, inglês, agrimensura e outros assuntos práticos. Aos 11 anos, ele vivenciou a morte de seu pai, o que o levou a assumir responsabilidades na administração das propriedades da família. Aos 21, a morte de seu meio-irmão, Lawrence, o tornou herdeiro de Mount Vernon, a propriedade que se tornaria a sua residência principal e símbolo de sua vida adulta. Essas perdas familiares precoces moldaram a personalidade de Washington, que desde cedo desenvolveu atributos como responsabilidade, maturidade e independência. Washington participou da Guerra Franco-Indígena, onde demonstrou bravura, liderança e capacidade estratégica. O levou à patente de coronel e o tornou conhecido por suas habilidades militares. Em 1775, o Segundo Congresso Continental nomeou Washington comandante-chefe do Exército Continental, recém-formado pelas colônias rebeldes. Apesar da inexperiência militar de muitos soldados e da escassez de recursos, Washington aceitou o desafio com determinação e senso de dever. Ele demonstrou grande capacidade de liderança, unindo as colônias sob o mesmo objetivo e inspirando as tropas com sua bravura e compromisso com a causa. Sua habilidade estratégica foi fundamental para superar as dificuldades e alcançar vitórias cruciais contra os britânicos, como em Trenton e Princeton. Ele chegou a enfrentar momentos de desânimo e derrotas, mas sua perseverança e fé na causa o mantiveram firme na luta. George reconheceu a importância da diplomacia na guerra e buscou alianças estratégicas com outras potências, como a França. Sua habilidade de negociação foi crucial para garantir o apoio francês, que forneceu suprimentos e tropas, contribuindo significativamente para a vitória americana. Em 1781, a rendição britânica em Yorktown marcou a virada final na guerra, levando ao reconhecimento da independência dos Estados Unidos pelo Tratado de Paris em 1783. Ele liderou o exército vitorioso de volta a Nova York e, em seguida, renunciou ao comando militar, demonstrando sua aversão ao poder absoluto e seu compromisso com os princípios republicanos. Em 1787, Washington presidiu a Convenção Constitucional na Filadélfia, onde os delegados das 13 colônias se reuniram para redigir a Constituição dos Estados Unidos. Sua neutralidade e imparcialidade como presidente da convenção foram cruciais para o sucesso das negociações e a busca por um consenso entre os diferentes grupos de interesses. Ele acreditava na sociedade de um governo federal forte e estável para garantir a união das colônias, proteger a liberdade individual e promover a prosperidade do país. Em 1789, ele aceitou o chamado do povo e candidatou-se à presidência. Sua candidatura foi amplamente apoiada por diversos grupos políticos, incluindo federalistas e antifederalistas. Ele foi eleito por unanimidade pelo colégio eleitoral, demonstrando profundo respeito e admiração que o povo americano nutria por ele. Durante os 2 mandatos como presidente, ele se dedicou a estabelecer os preceitos da democracia americana e fortaleceu o novo governo federal. Ele implementou políticas que promoveram a estabilidade econômica, a expansão territorial e o desenvolvimento nacional. Também definiu precedentes importantes para a presidência, como a limitação de mandatos a 2 e a recusa em se envolver em conflitos internacionais. Após 2 mandatos históricos como presidente dos Estados Unidos, George Washington se retirou para sua amada Mount Vernon. Decidiu a desfrutar de seus últimos anos em paz e quietude. Lá, em 14 de dezembro de 1799, aos 67 anos, ele faleceu, vítima de uma grave infecção na garganta. Sua morte foi lamentada por todo o país e por líderes internacionais. George Washington, considerado o pai da pátria e um dos maiores líderes da história americana, também esteve envolvido em diversas controvérsias ao longo de sua vida e carreira. Por exemplo, era dono de centenas de escravizados ao longo de sua vida, tanto em Mount Vernon
quanto em outras propriedades. Ele nunca se pronunciou publicamente contra a escravidão, e até mesmo comprou e vendeu escravizados durante sua vida. Ele até libertou escravizados em seu testamento, só que essa decisão só se concretizou após sua morte, e sua esposa Martha continua a manter alguns escravizados em cativeiro por vários anos. Essa questão da escravidão gera grande debate entre historiadores e biógrafos, com alguns defendendo que Washington era um produto de seu tempo e outros o criticando por sua hipocrisia em relação aos valores de liberdade que defendia. A história de George Washington nos ensina que a liderança autêntica se baseia em valores sólidos, experiência comprovada, capacidade de inspirar e unir as pessoas e compromisso com o bem comum. Seu exemplo serve como modelo para líderes em todo o mundo, demonstrando como é possível construir uma nação forte, próspera e com base nos princípios da democracia.